27 de novembro de 2025. Leitura de Provérbios 27, versículo 1. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. O versículo 1 está dizendo para que você não seja presunçoso, para que você não seja arrogante, para que você não seja aquela pessoa que diz: amanhã eu vou fazer isso e vou conseguir isso, porque eu posso, porque eu sei o que eu faço. Veja o que diz a Bíblia aqui no livro de Tiago, no capítulo 4, no versículo 13. Tiago, capítulo 4, versículo 13. Ouçam agora, vocês que dizem: hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. 14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã, que é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Versículo 15. Ao invés disso, deveriam dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Versículo 16. Agora, porém, vocês se vangloriam das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Versículo 17. Pensem nisto, pois quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Então, se você sabe que o bem é você confiar em Deus, perguntar a Ele se você vai ter vida amanhã e colocar os seus planos diante de Deus, e você não faz isso, você comete pecado. Então, voltando para Provérbios, no capítulo 27, nós vemos aqui no versículo 1: não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Existe também o Salmo 90, que fala sobre esse assunto. O Salmo 90, veja o que diz aqui: Senhor, tu és o nosso refúgio, sempre de geração em geração. Versículo 2: Antes de nascerem os montes e de criares a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Versículo 3: Fazes os homens voltarem ao pó, dizendo: retornem ao pó, seres humanos. 4. De fato, 1000 anos para ti são como o dia de ontem que passou, como as horas da noite. Versículo 5. Como uma correnteza tu arrastas os homens. São breves como o sono. São como a relva que brota ao amanhecer. Versículo 6. Germina e brota pela manhã, mas à tarde murcha e seca. 7. Somos consumidos pela tua ira e aterrorizados pelo teu furor. Versículo 8. Conheces as nossas iniquidades. Não escapam os nossos pecados secretos à luz da tua presença. 9. Todos os nossos dias passam debaixo do teu furor, vão-se como um murmúrio. Os anos de nossa vida chegam a 70 ou a 80 para os que têm mais vigor. Entretanto, são anos difíceis e cheios de sofrimento, pois a vida passa depressa e nós voamos. 11. Quem conhece o poder da tua ira? Pois o teu furor é tão grande como o temor que te é devido. Então, no versículo 12, ele fala: ensina-nos a contar os nossos dias, para que o nosso coração alcance sabedoria. Veja que esse Salmo 90 fala justamente sobre isso, que a nossa vida passa como a erva, passa como a relva. Então, ser presunçoso é algo que é pecado. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Versículo 2: que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Outras pessoas, não os seus próprios lábios. É mais um versículo que fala sobre soberba. Na verdade,
O versículo 1 e o versículo 2 estão nos ensinando que nós não podemos ser arrogantes, soberbos, orgulhosos, pessoas que imaginam e pensam que têm o poder, o controle sobre a vida. O versículo 1 fala: Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. O versículo 2 fala que outros façam elogios a você, não a sua própria boca. Que não seja você que fala, porque eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu construí isso, eu conquistei aquilo, mas que outras pessoas, não os seus próprios lábios. Então o que o versículo 2 ensina? Que tudo aquilo que nós fazemos seja para abençoar a vida do outro, que a nossa vida esteja a serviço de outras pessoas. Quando eu faço alguma coisa que seja para ajudar os outros. Então, eu não sou um bom profissional porque sou eu que sou bom, porque sou eu que sou excelente. Eu sou bom quando outras pessoas usam o meu serviço, compram o produto que eu criei e elas recebem um benefício disso. Então, quando um médico ele é muito bom, não é porque ele é o fato dele ser muito bom. O que destaca que ele é bom é que várias outras pessoas dizem ele é um bom médico. Porque quando outras pessoas dizem ele é um bom médico, aí é que ele está sendo um bom médico. Ele está recebendo os elogios de outras pessoas, de outros lábios. Significa que ele está servindo as outras pessoas. Então que outros façam elogios a você. Porque muitas vezes, quando nós fazemos elogios a nós mesmos, nós estamos nos enganando. Às vezes a pessoa pensa que é um ótimo advogado, um ótimo médico, um ótimo psicólogo, uma ótima profissional e, na verdade, a pessoa está se enganando. Quando nós fazemos elogios a nós mesmos, nós podemos estar errados, equivocados. Agora, quando outras pessoas estão dizendo, isso significa que o nosso trabalho, aquilo que nós estamos fazendo, está produzindo algo de bom nas pessoas. Então, o elogio dos outros lábios, das outras pessoas é que destaca que realmente aquilo que nós estamos fazendo está indo pelo caminho certo. Versículo 3: A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. Então aqui o versículo 3 está dizendo que uma pessoa insensata, ela irrita as outras pessoas. E a irritação, você carregar uma pessoa que é insensata, a insensatez de uma pessoa que fica provocando as outras acaba gerando um fardo, um peso. Então o versículo 13 ensina duas coisas. Não fique provocando as outras pessoas, não crie uma situação de guerra no meio das pessoas com quem você vive. Essa é a primeira lição. E a segunda, se você pode escolher as pessoas que vão ser seus colaboradores, se você pode escolher as pessoas com quem você vai andar, escolha pessoas que sejam agradáveis. Tem aquelas pessoas que ficam carregando pessoas irritantes. Você não precisa carregar uma pessoa irritante. Outro dia conheci uma mulher que entrou na igreja e ela começou a reclamar dizendo o seguinte: eu ajudo um morador de rua há algum tempo e eu entrego a marmita para ele e ele muitas vezes cospe e fala que não presta. E depois
ele fala que eu tenho que fazer o que ele quer. E aí, a orientação foi para aquela mulher o seguinte: se ele não é grato por aquilo que você dá a ele, que você faz todo dia para ele, para ajudar ele, então você não tem que ficar ajudando ele. E ela disse o seguinte: ele fala para mim que eu tenho a obrigação de fazer o que ele quer, porque é assim que um crente tem que ser. O crente tem que ser bondoso, tem que atender o outro naquilo que o outro pede. E aí eu esclareci a ela: você já está sendo bondosa. Você está se preocupando em preparar uma marmita todos os dias para ele. Se ele não tem gratidão, se ele não agradece a Deus, ele não tem o direito de escravizar você e de fazer você fazer a vontade dele. Então veja que às vezes as pessoas confundem o que é bondade com assumindo uma culpa que não faz sentido. Versículo 4: o rancor é cruel e a fúria é destrutiva, mas quem consegue suportar a inveja? O versículo 4 está dizendo que quando uma pessoa tem rancor, a pessoa pode ser cruel. Uma pessoa que está com raiva, ela pode até matar alguém. Uma pessoa com fúria é uma pessoa que também pode agir de maneira impetuosa, mas tem uma característica do rancor e da fúria. Elas, elas podem se aliviar com um único ato. A pessoa faz um ato de maldade e a pessoa se alivia daquele rancor, ela fica aliviada daquela fúria. Muitas vezes a pessoa depois até se arrepende. Ela pensa assim: nossa, eu agi com fúria. Eu agi no momento em que eu estava com muito rancor. Eu não pensei na hora. Mas o rancor e a fúria, elas passam, elas ficam aliviadas num único momento. Agora, a inveja, quando ele faz a pergunta, mas quem consegue suportar a inveja? A inveja é diferente do rancor e da fúria. A pessoa que carrega inveja, ela fica o tempo todo pensando na pessoa que ela inveja. Ela fica ali, não há nada que tire a inveja da pessoa. A pessoa pode até pensar também em matar o outro, mas mesmo que ela mate a outra pessoa, ela ainda fica com aquela raiva, com aquela marca no coração, dizendo assim: aquele maldito, aquela maldita conseguiu o que eu nunca consegui fazer. Conseguiu, conquistou aquilo que eu queria, eu nunca consegui. Mesmo que o invejado seja morto, o invejoso, ele continua lembrando daquele que ele tinha inveja. O problema do invejoso é ele com ele mesmo. A pessoa invejosa tem um problema que é dela. Ela fica o tempo todo se comparando com outras pessoas. Ela não entende o próprio valor. Tanto que em Provérbios, aqui no capítulo 14, no versículo 30, ele fala aqui que o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então, o combate à inveja se dá pelo cuidado com o próprio coração. Você não pode ficar se comparando a ninguém. Você precisa cuidar da sua própria vida. Você precisa ter projetos para que você possa buscar os seus projetos. E todos os dias você precisa ser diligente, fugindo da preguiça. Porque quando você está em movimento, cuidando da sua própria vida, você não tem tempo
de ficar comparando as suas conquistas com a dos outros, para sentir inveja de alguém. Versículo 5. Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. O versículo 5 está dizendo que é melhor você se comunicar com as pessoas do que você guardar os seus sentimentos e as suas emoções e não falar com as pessoas. Veja que quando o versículo 5 diz assim: melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto, ele está dizendo: do que adianta você amar alguém e não fazer nada por essa pessoa, não dizer, não mostrar pelas suas atitudes que você se preocupa com ela? Não vale nada. Então, tanto o amor quanto a correção, a repreensão, você precisa mostrar por meio das suas palavras, por meio das suas atitudes, por meio do seu cuidado, que você se preocupa com as pessoas que estão à sua volta. Faça alguma coisa que mostre o amor que você tem pelas pessoas. Não só o amor. Quando você repreende alguém, você também está mostrando que tem amor por aquela pessoa. Você está ajudando aquela pessoa a escapar do caminho errado. Versículo 6. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Então aquele que fere o outro, corrigindo, falando a verdade, trazendo à tona aquilo que precisa ser conversado, que precisa ser tratado, para que a pessoa se corrija, ainda que aquilo fira a pessoa naquele momento, mostra que é leal. Agora, aquele que é seu inimigo, ele vai dizer a você: continue fazendo isso, continue bebendo, continue fumando, continue vendo pornografia. Que mal que isso tem a você? Continue saindo com várias pessoas. Não se preocupe, a vida é curta. Você está no caminho certo. Esse é seu inimigo. Ele elogia você em tudo que você faz de errado. Ele multiplica os elogios a você. Versículo 7. Então o versículo 6 nos mostra que é melhor você receber a correção, a crítica, porque as pessoas que estão criticando e corrigindo você querem o seu bem. Parece óbvio isso, não é? Mas quantas pessoas tem por aí afora que dizem assim: o fulano é meu amigo, porque ele sempre está me abraçando, ele sempre me apoia, ele sempre fala para mim coisas boas. Mas essa pessoa está falando coisas boas quando você está no caminho errado, justamente porque ela também faz as coisas erradas. Então aquele amigo de coisas erradas, na verdade não é seu amigo. Ele é seu inimigo. Você precisa cortar a amizade com as pessoas que fazem coisas erradas. E não ficar se sentindo bem com essa amizade. Essa amizade está levando você para o caminho mau. Versículo 7. Quem está satisfeito despreza o mel, mas para quem tem fome, até o amargo é doce. O versículo 7 está dizendo: agradeça por aquilo que você tem. Fique contente com o que você tem recebido. Porque tem pessoas que estão o tempo todo insatisfeitas. Elas têm e elas dizem: eu quero mais, porque a vida do outro é melhor, porque o outro vai de avião e eu vou de ônibus. O outro vai de carro e eu vou de bicicleta. Você pode querer o carro e o avião,
Busque formas de você crescer, aprender, construir o seu negócio. Busque um curso, estude, procure formas para que você possa prosperar. Aprenda como você pode ter mais prosperidade, melhorar a sua condição. Mas esteja contente com o que você tem hoje. Se você vive o tempo todo reclamando que a vida dos outros é melhor do que a sua, você vive o tempo todo insatisfeito. E aqui em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nós lemos aqui no versículo 16: Alegrem-se sempre. 1 Tessalonicenses capítulo 5, alegrem-se sempre. 17, orem continuamente. E o 18, deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então ele está, o 19, não apaguem o Espírito. Aqui ele está falando do Espírito Santo. Não apaguem o Espírito Santo em vocês. Sejam gratos em todas as circunstâncias. Essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Veja o versículo 16. Alegrem-se sempre. Quando você agradece por aquilo que você tem, você se sente satisfeito, e quando você se sente satisfeito, você tem forças para projetar coisas novas e correr atrás de coisas novas. Quando você fica insatisfeito com a vida, você acaba perdendo a força, a motivação para ir avante. Então, quem está satisfeito despreza o mel. A pessoa que está satisfeita, ela fala assim: eu estou cansado da mesmice. Mas para quem tem fome, até o amargo é doce. Tem pessoas que não têm o que você tem. Que para elas, o que você tem seria muito. Então, valorize o que você tem. Pense que existem pessoas que têm menos do que você. E se você está insatisfeito com alguma coisa, quer algo a mais, crie projetos, busque crescer no conhecimento, na sabedoria, desenvolva, construa novas habilidades e vá para outros níveis, mas com agradecimento por tudo que você já recebeu até aqui. Não despreze o que você já tem, o que você já ganhou, o que você já conquistou com seus esforços. Não se menospreze, dizendo assim: eu fiquei tanto tempo me esforçando e só cheguei até aqui. Valorize, respeite a sua própria história, suas conquistas. Se você em algum momento foi mais lento, você teve as suas razões que impediram você de ter mais força de ir avante. Mas todo dia você tem uma oportunidade de se refazer, de aprender coisas novas e de avançar. Então agradeça por tudo que você tem. Lembre que tem pessoas que têm menos que você. Não despreze o que você já recebeu, o que você já conquistou até aqui. Você pode ir mais, você pode conquistar mais, você pode ir avante. Principalmente se você seguir Provérbios 16, versículo 3. Consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Consagre a Deus, fale, desabafe com Deus, diga a Deus: eu gostaria de isso e daquilo. Fale com Ele e diga: Deus, me dá sabedoria para ter novos planos, e corra atrás da sabedoria. A sabedoria é um processo que você que está acompanhando aqui a leitura de Provérbios, você está dentro desse processo.
aprendendo coisas novas. Versículo 8: Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Uma ave que vagueia longe do ninho é uma ave que está perdida. Não sabe o caminho, não sabe, está longe das outras aves, está sem direção. Então, o homem que vagueia longe do lar significa quando você vai para longe da sua casa, quando você quer começar um novo negócio, quando você quer começar a sua vida em uma outra cidade, você precisa buscar informações antes de partir, para que você não fique perdido, para que você não fique vagueando. O versículo 8 está dizendo: antes de você sair da sua cidade, sair do lugar em que você cresceu e começar a sua vida em outro lugar, busque informações, busque um planejamento para que você não chegue no novo lugar e fique vagueando sem saber o que fazer e perca o seu tempo. Versículo 9: Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. O versículo 9 está fazendo uma comparação. Assim como o perfume e o incenso trazem um cheiro agradável e alegram o ambiente, quando você recebe um conselho sincero de alguém, você consegue ter uma amizade com essa pessoa. Então ele está valorizando os conselhos sinceros. Os conselhos sinceros trazem alegria, trazem uma amizade verdadeira. Valorize quando uma pessoa corrige você querendo o seu bem. Valorize essa amizade. Versículo 10: Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. O versículo, veja que o 9, ele fala que você precisa valorizar as amizades que trazem conselhos verdadeiros, sinceros. E o 10 fala para que você valorize os amigos antigos. Veja que o 10 ele fala assim: não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Ele está dizendo: não abandone os amigos. Nós já lemos Provérbios capítulo 18, que nos fala que nós fomos criados para ter relacionamentos. Veja que Provérbios 18 fala que quem se isola, veja aqui o versículo 1, quem se isola busca interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Tem uma outra versão que é a Almeida, que diz assim: busca os seus próprios interesses, aquele que se isola. Ele não tem prazer na verdadeira sabedoria. Então, a ideia de Provérbios 18:1 é: aquela pessoa que se isola, que busca apenas os seus próprios interesses, ela está indo contra a sabedoria. A sabedoria está em ter relacionamentos. Nos relacionamentos, você cresce. Nos relacionamentos, você tem a chance de receber bons conselhos. Nos relacionamentos, as pessoas podem perceber alguma coisa que você precisa de ajuda e podem ajudar você. Assim como você também pode ajudar outras pessoas compartilhando a sua amizade. Provérbios 18 fala: não seja egoísta. Aquilo que você carrega de bom, que você pode ajudar o próximo, compartilhe com o próximo também. Então o versículo 10: não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não abandone os amigos antigos da família. Eles conhecem a história do seu pai, da sua mãe. Eles conhecem a história da sua família. Valorize os amigos antigos. Quando você for atingido pela adversidade, não vá para a casa de seu irmão.
Aqui ele está falando daquele irmão que está longe. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão que está distante. Valorize os amigos. Versículo 11. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. O versículo 11 está dizendo que você seja uma pessoa sábia para que os seus pais tenham motivos de alegria e dizer para quem os desprezar. Mas eu tenho filhos que são abençoados. Eu tenho filhos no caminho certo. Quando você é um filho que é sábio, você traz tanta alegria para os seus pais que, mesmo nas dificuldades deles, eles ficam alegres por saberem que você está bem. Versículo 12. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Nós já lemos Provérbios, capítulo 9, que fala que a sabedoria tem 7 colunas. E nós dissemos que a prudência é a última coluna. Então, quais são as 7 colunas da sabedoria? Você que está acompanhando a série já sabe quais são. Instrução é a primeira coluna. Você precisa sempre buscar instrução. Você precisa ir atrás de informações a respeito do máximo de assuntos que você puder se desenvolver. Com instruções, você vai receber conhecimentos. Conhecimento é a segunda coluna da sabedoria. Com os conhecimentos, com a instrução e os conhecimentos, você vai ter algumas dúvidas. Então você vai pedir conselhos. Você vai pedir conselhos para pessoas que são mais experientes e que têm resultados positivos naquele assunto. Um solteiro não deve pedir conselhos a respeito de casamento para outro solteiro. Deve pedir conselhos sobre o assunto de casamento com alguém que está casado, mas com alguém que está casado e está bem casado. Porque só a pessoa que está com o conhecimento e que tem bons resultados é que tem condição de dar bons conselhos. Então, os conselhos são a terceira coluna da sabedoria. Aí depois, com a instrução, com os conhecimentos, com os conselhos, você vai para a inteligência. Com a inteligência, você usa o seu esforço mental, processando, avaliando tudo que você colheu da sua instrução, dos conhecimentos, dos conselhos, e usando o seu raciocínio, a sua inteligência, você chega na quinta coluna da sabedoria, que é o entendimento. Você entende aquele assunto. Quando você tem entendimento, você chega na sexta coluna, que é o discernimento. Discernimento significa que você consegue diferenciar o que é o correto do que é errado, o que é verdadeiro daquilo que é falso, o que é bom daquilo que é mal. E aí, tendo discernimento, você chega na sétima coluna da sabedoria, que é a prudência. O que é prudência? É a capacidade de escolher a melhor alternativa para cada situação da vida. Então, essas são as 7 colunas da sabedoria que nós já falamos disso em Provérbios 9. Aqui no versículo 12, quando ele fala assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O prudente é essa pessoa que buscou instrução, conhecimento, conselho, usou a sua inteligência para chegar ao entendimento, para ter discernimento e ter a prudência. Uma pessoa que busca se instruir sobre vários assuntos, ela tem uma grande capacidade de perceber quando alguma coisa está errada. Então ela percebe o perigo e ela busca refúgio, ela se protege. Tem muitas pessoas que estão caindo em golpes na internet. As pessoas colocam um produto que no mercado custa um valor X
e elas colocam por um valor menor. E elas colocam ali uma propaganda dizendo assim: clique aqui e compre mais barato. E muitas pessoas, sem prudência, pensam assim: está mais barato. E elas compram, preenchem todos os dados e não recebem o produto. Então o prudente, ele percebe o perigo. Ele fala: mas por que todo mundo cobra X e esse anúncio está vendendo por um valor bem mais baixo? Aqui tem algum golpe, aqui tem alguma coisa errada. Então o prudente, ele percebe o perigo e ele busca refúgio. Ele diz: eu não vou fazer essa compra aqui porque isso aqui é uma mentira, é um engano, é um golpe. Agora, o inexperiente, ele segue adiante. Ele pensa: ah, o valor está mais barato, eu vou comprar aqui. E sofre as consequências. Acaba sofrendo prejuízo. Versículo 13: tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. Esse versículo 13 está dizendo: tire as roupas de quem aceita ser fiador de uma pessoa estranha. Se a pessoa aceita a obrigação de pagar a dívida de alguém que ela não sabe se é uma pessoa correta, honesta, que honra os seus compromissos, ele vai sofrer o dano, vai sofrer o prejuízo. Sirva a roupa desse fiador como garantia, como quem dá garantia para uma mulher leviana. O que é uma mulher leviana? Uma pessoa leviana é uma pessoa sem alicerce. Pessoa leviana vem de pessoa leve, pessoa que não tem fundamento, pessoa que não honra a sua palavra, não honra os seus compromissos. É uma pessoa que facilmente não honra aquilo que promete. Então o versículo 13 está dizendo: se você aceita ser fiador de alguém, e junto com o tema da fiança, nós podemos falar do empréstimo de dinheiro. Se você aceita emprestar dinheiro para alguém, então você vai sofrer o prejuízo. Veja que Provérbios capítulo 6 já fala sobre isso. Veja que Provérbios 6, versículo 1 ao 5. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho, ou seja, deu a garantia por um estranho, versículo 2, e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que você falou. Versículo 3, então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, e insista, incomode o seu próximo. 4, não se entregue ao sono, não procure descansar. 5, livre-se, como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Então veja que esse texto de Provérbios, capítulo 6, que nós já fizemos a meditação no dia 6, fala sobre essa questão de você assumir a fiança, o compromisso de pagar a dívida de outra pessoa. Não assuma esse compromisso e nós também falamos sobre empréstimo de dinheiro. Se você empresta o dinheiro para quem fica te pedindo dinheiro emprestado, é você que vai sofrer o prejuízo. Você perde o dinheiro, perde o amigo também. Se for seu parente, você vai ter que conviver com esse mal-estar. Então, se você resolve ajudar o seu parente ou o seu amigo, que você faça isso como uma doação. Que você faça como doação, não como empréstimo. Porque se você faz o empréstimo, você acaba se decepcionando, carregando muitas vezes mágoa, raiva, sentimento de que foi enganado. Depois você ainda vai ter que perdoar a pessoa e vai ficar sem o dinheiro e ainda vai assumir o compromisso de ter que perdoar a pessoa. Então, versículo 13. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Ou seja, se você aceita ser fiador de alguém, então podem arrancar a sua roupa.
Arrancar a sua roupa fala do quê? Fala de nudez? Fala de vergonha? É você que vai passar a humilhação de emprestei o dinheiro, assumi a fiança da pessoa e agora sou eu que vou ter que pagar essa conta. Veja que a parte B do versículo 13 fala: sirva-se a sua roupa como garantia de quem dá garantia por uma mulher leviana, por uma mulher sem moral. Versículo 14: a bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. O versículo 14 está dizendo que se você acordar cedo e ficar elogiando o próximo, dizendo lá, o fulano é uma boa pessoa, o fulano é uma boa pessoa. Se você dá uma bênção dada aos gritos logo cedo pela manhã para alguém, vão contar para essa pessoa como se fosse maldição. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição é recebida. O versículo 14 está ensinando o seguinte: não fique elogiando muito alguém. Se você fica o tempo todo elogiando alguém, vão contar para essa pessoa que você está elogiando que você está com segundas intenções. Não fica bem, fica estranho quando você elogia muito uma pessoa. É estranho quando alguém fica o tempo todo falando: ah, o fulano é bom, o fulano é bom, o fulano é bom. O que existe por trás desses elogios? Se você for elogiar alguém, que seja de forma sincera, honesta e moderada. Você já elogiou a pessoa, você já disse, ótimo trabalho, pronto. Você já fez a sua parte, desde que tenha sido honesto, verdadeiro, sincero, sem carregar inveja no coração, você pode dar o elogio. Mas ficar elogiando muito uma pessoa, isso é contado para a pessoa como uma maldição. Vão dizer, tome cuidado que a pessoa está elogiando demais você. Versículo 15. A esposa briguenta é como gotejar constante no dia chuvoso. 16. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Então aqui fala da esposa briguenta, mas a pessoa que é briguenta é como uma goteira no dia chuvoso. Fica lá. Você fica escutando aquele barulho que acaba irritando você. Deter uma pessoa briguenta é como deter o vento, você não consegue. É como apanhar óleo com a mão, você não consegue. A pessoa que é briguenta é uma pessoa que não tem autocontrole. É uma pessoa que vai criar briga para qualquer circunstância, para qualquer situação. Se você tem sido assim, só você mesmo, só você mesma pode pôr um ponto final nesse seu modo de ser. Antes de você se irritar, antes de começar a brigar, pense: você consegue o que com as brigas? Todas as vezes que você briga, você acaba decepcionando as pessoas à sua volta, não resolve o problema, cria mais mágoa, dor, tristeza no coração das pessoas com quem você brigou. É assim que você quer viver a sua vida? Certamente que não. Então, pare e pense: eu preciso ter autocontrole. Eu preciso ter domínio próprio. Eu preciso ter esse fruto do Espírito. Em Gálatas, no capítulo 5, nós lemos sobre isso. Veja que Gálatas, capítulo 5, versículo 22, fala sobre o fruto do Espírito. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. Paz. Não brigue com as pessoas. Se você anda no Espírito, se você tem relacionamento com Deus, você produz paz. Você traz amor, alegria, paz. Seja mais paciente antes de ficar brigando com as pessoas. Paciência, amabilidade, bondade. Seja bondoso com as pessoas. Às vezes as pessoas não conseguem fazer aquilo que você
gostaria que elas fizessem, elas não correspondem ao como você gostaria que elas correspondessem, mas tenha bondade, tenha fidelidade. Veja o versículo 23. Mansidão e domínio próprio. Agora voltando para Provérbios. Domínio próprio depende de você. Controle-se, pense antes de sair por aí brigando com as pessoas. Versículo 17. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Então, quando alguém corrige você, essa pessoa está colaborando com o seu crescimento. O ferro afia o ferro e o homem afia o homem. Versículo 18. Quem cuida de uma figueira comerá do seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. O versículo 18 fala: quem cuida bem do seu trabalho, quem cuida bem daquilo que está cultivando, vai comer do seu fruto. Assim como também aquele que trata bem o seu senhor, o seu patrão, vai receber um tratamento de honra. Cuide bem do lugar em que você trabalha. Cuide bem da sua empresa. Cuide bem dos seus negócios. Versículo 19. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. Então o versículo 19 fala: assim como você vê o seu rosto numa água límpida, é o nosso coração que mostra quem nós somos. Nós já lemos aqui em Provérbios, no capítulo 4, veja o versículo 23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Quando o coração está amargurado, quando o coração está ferido, quando o coração está entristecido, tudo isso se revela na nossa fisionomia, no nosso rosto, na nossa postura, na forma como nós encaramos a vida. Então, nós precisamos guardar o nosso coração, porque é do coração que vêm as respostas que nós damos para a vida. Então, aqui em Provérbios 27, no versículo 19, ele está falando sobre isso. Assim como a água reflete o rosto, é o nosso coração que reflete quem somos nós. Se o nosso coração está com paz e está bom, nós estamos bem. Se o nosso coração está amargurado, com mágoas, com ressentimentos, com rancor, com raiva, com inveja, nós ficamos sem paz. Então precisamos cuidar do nosso coração. Cuidar e lavar o coração. Não deixar mágoa, raiva, falta de perdão entrar no nosso coração. Não deixar ansiedade, preocupações a respeito do futuro tomar conta do nosso coração. Tudo isso adoece o nosso coração e adoece o nosso corpo como um todo. Versículo 20. O Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. Aqui o versículo 20 está dizendo aqui que o inferno e a destruição, sempre existe uma destruição, algo ruim. Tem um ditado que diz assim: nada está tão ruim que não possa piorar. Então, tome cuidado com tudo que você faz, com tudo que você fala, com as pessoas com quem você anda, porque sempre existe um espaço, se você não prestar atenção, de destruição. Então, assim como o Sheol e a destruição são insaciáveis, os olhos do homem também são insaciáveis. O versículo 20 está dizendo: você precisa tomar cautela com a sua cobiça, com aquilo em que você coloca os seus olhos. Às vezes você deseja aquilo que não é bom para você. Muitas vezes, se nós não colocamos um autocontrole,
se nós não colocamos uma trava nas nossas vontades, nós acabamos arruinados, destruídos. Os olhos são insaciáveis. Você já comeu um monte de bolo, de doce, de bombom, mas você quer, depois de um tempo, você quer comer mais e mais. Às vezes a pessoa fica insatisfeita com o carro que tem. Eu preciso comprar outro carro. Eu preciso comprar outra casa. Eu preciso comprar outra geladeira. Eu preciso comprar um fogão novo. E as pessoas estão o tempo todo insatisfeitas, elas são insaciáveis. Os olhos estão o tempo todo dizendo: você precisa de algo mais. Eu preciso de um celular novo. Qual o perigo de ter os olhos insaciáveis? O perigo que muitas pessoas estão passando hoje, dívidas. E quando você vai atrás dessas pessoas que estão com dívidas e você pergunta, você fez essas dívidas por alimento? E você vai ver que muitas vezes foi porque elas compraram televisores, celulares caríssimos para poder mostrar que tem aquele celular de última geração, carros caríssimos, dizendo eu preciso ter um carro novo. Você realmente precisa? Você nasceu com um carro? Você vai morrer levando o seu carro? Eu preciso daquela joia. Você precisa mesmo daquela joia? Ou você está buscando aprovação social? Se você precisa dessas coisas para ter a aprovação de alguém, esse alguém não merece a sua amizade. Não merece que você esteja ali. Valorize a sua vida, valorize quem você é. Quem você é? Gênesis fala quem você é. Capítulo 1. No princípio de todas as coisas. Veja aqui o versículo 26. Então Deus disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Versículo 27. Criou Deus o homem aqui é o ser humano. Criou Deus o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então, tanto você, homem ou mulher, você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você não precisa de coisas para que você tenha o seu valor. Nós estamos vivendo numa sociedade em que você vale muito por aquilo que você tem. Mas isso foi um engano do ser humano. Então, o Sheol e a destruição são insaciáveis. Sempre tem um ponto pior daquilo que já está ruim. Assim também, a cobiça do homem é insaciável. Você sempre vai estar insatisfeito quando você vê que outra pessoa comprou um celular mais novo, que comprou um carro mais novo, que comprou uma casa mais nova, que comprou um fogão novo, que comprou uma geladeira nova, que comprou uma joia nova, que fez mais uma viagem. Então, você precisa estar contente com o que você tem e ter autocontrole sobre isso. Entender que eu estou seguindo a minha vida. Os outros estão seguindo a vida no ritmo delas, de acordo com aquilo que elas têm, de acordo com os projetos que elas têm. Não há problema nenhum de você comprar um carro novo, de comprar uma casa nova, de comprar uma geladeira, um fogão novo, um celular de última geração, desde que você saiba que isso está dentro do seu recurso e que você não está fazendo a compra por causa da cobiça, porque o seu olho foi lá e disse, eu quero aquilo ali. E com relação à alimentação, se você não tiver autocontrole, muitas pessoas não estão tendo autocontrole,
estão vivendo com diabetes. Eu tenho conversado com muitas pessoas e pessoas muito jovens já estão com diabetes. E você pergunta, o que você faz? Eu como doce o tempo todo, mas você não consegue parar? Não, eu bebo muito refrigerante porque isso é muito bom. Se fosse bom, não traria doenças. Então veja o que a indústria está fazendo com as pessoas. Eles estão colocando mais açúcar, porque aquilo atiça, vicia você. E se você não prestar atenção e se deixar levar por isso, não tiver autocontrole, você acaba adoecendo, você acaba endividado. Versículo 21. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Então o versículo 21 está dizendo, você purifica a prata com o crisol, você purifica o ouro passando pelo fogo, e você verifica quem é uma pessoa elogiando ela. Se ela fica arrogante, orgulhosa, prepotente, soberba, você sabe, essa pessoa não tem tanto valor quanto parecia que tinha. Ela faz as coisas em busca de elogio. Se você elogia a pessoa, mas a pessoa não se deixa carregar pelo elogio, ela mantém a sua conduta, a sua honestidade, a sua correção, a sua verdade, aí você sabe, essa pessoa verdadeiramente tem caráter, ela não se deixa carregar pelos elogios. Ela continua sendo humilde, ela não muda. Versículo 22. Ainda que você moa o insensato como trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. O versículo 22 está dizendo que o insensato, aquele que é tolo, aquele que faz as coisas erradas, por mais que ele sofra, ele continua fazendo as coisas erradas. Veja que mudar a rota para fazer a coisa certa é uma decisão individual. O livro de Provérbios faz um convite para que você busque e receba sabedoria. Mas a pessoa tem que ter a disposição, ela tem que desejar ser sábia, ela tem que querer fazer a coisa correta, ela tem que querer fazer a coisa certa. Versículo 23. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. 24. Pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Veja que o versículo 23, na verdade, o versículo 23 até o versículo 27, que é o último versículo aqui de Provérbios 27, ele é um conjunto de versículos que fala que nós devemos cuidar dos nossos negócios. Aqui existe uma orientação que você deve buscar várias fontes de renda. Porque se você tiver vários recursos, várias fontes de renda, você consegue reservar uma fonte para comprar roupa, outra fonte para comprar alimento, outra fonte para ter empregados, e que você deve se esforçar para cuidar bem de todos os negócios, de cada negócio. Vamos ler aqui o versículo 23 até o versículo 27. Vamos fazer aqui uma leitura primeiro, depois vamos comentar. Olha aqui o 23. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Ovelhas é uma fonte de riqueza, uma fonte de renda. Você pode retirar a carne, você pode retirar a lã. Então ele fala aqui, esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos. 24, pois as riquezas não duram para sempre. Então ele está dizendo, se você descuidar do seu negócio, você pode perder o seu negócio. As riquezas não são para sempre. Elas dependem do seu cuidado. Veja que o versículo 23 fala, dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre e nada garante
que a coroa passe de uma geração a outra. Nada garante que você vai receber a herança dos seus pais da mesma forma como eles tinham. Muitas vezes os pais têm um negócio que é muito vantajoso num tempo, mas em outros anos vêm outras tecnologias, vêm outras formas de administrar aquele negócio que, se você não se atualiza, você acaba perdendo aquele negócio. Hoje, qualquer pessoa com um celular tira fotografias. Há uns 30 anos atrás, para você tirar uma boa fotografia, você tinha que ter uma boa máquina e só algumas pessoas podiam ter aquelas máquinas. Então, algumas pessoas que tinham aquelas máquinas podiam fazer muito dinheiro porque elas tinham aquelas máquinas. Hoje, uma pessoa que ganhava dinheiro com isso já não ganha mais. Nada garante que a coroa passe de uma geração para outra. Agora veja o 25. Quando o feno for tirado e surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido. 26. Os cordeiros lhe fornecerão roupa e os bodes lhe renderão o preço de um campo. Então aqui no versículo 25 ele está falando. O 23 e o 24 fala das ovelhas. O 25 e o 26 estão falando que do feno. Quando você cuidar o quê? Da plantação, vão surgir novos brotos. Você vai ter o capim para ser colhido. Então você vai ter cordeiros, versículo 26, que lhe fornecerão roupa. Cordeiros é uma outra fonte de riqueza, que vão fornecer roupa. E os bodes lhe renderão o preço de um campo. Então, uma outra fonte de riqueza. Os bodes vão render o preço de um campo. E aí o 27, e aí haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família e para sustentar as suas servas, para sustentar empregados. Então aqui o versículo 23 até o 27 fala que você deve buscar ter várias fontes de renda, porque aí sim você vai ter fartura. Muitas pessoas dizem assim, que é pecado você ficar rico. Quando nós lemos Provérbios capítulo 10, nós lemos aqui que, no versículo 22, que a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Quando você está abençoado pelo Senhor, o Senhor dá sabedoria, Ele dá ideias, Ele permite que aqueles que confiam nele realizem mais pela sabedoria. Todo o livro de Provérbios está o tempo todo falando a respeito de você ter sabedoria. Então, essa é a meditação de Provérbios 27. Não seja presunçoso, não seja arrogante, orgulhoso de ficar fazendo autoelogio. Tenha controle sobre a sua irritação. A pessoa irritada, ela é pesada demais, mais pesada que a areia e do que a pedra. Cuide do coração para não carregar inveja de ninguém. Você tem a sua vida e deve cuidar da sua vida. Mostre que você ama as pessoas, corrigindo elas e também mostrando que você ama. Seja grato. Tome cuidado com aqueles que elogiam você. Eles podem ser seus inimigos, disfarçados de amigos. Seja grato por aquilo que você tem. Tem gente que tem muito menos que você e que ficaria muito contente se tivesse o que você tem. Quando você sair da sua cidade, preste atenção. O 9. Valorize aqueles que dão conselhos sinceros. Não abandone os amigos antigos. Seja sábio para trazer alegria para os seus pais. Seja prudente, porque daí você vai perceber os perigos e vai escapar.
Não assuma a fiança de ninguém. Não empreste dinheiro. Tome cuidado quando elogiar alguém, seja moderado. Fuja das brigas. Valorize os amigos que corrigem você, porque o ferro afia o ferro e o homem afia o homem. Cuide da sua figueira e do seu trabalho. Cuide da sua cobiça, para que você não caia em dívidas. O ser humano sempre está insatisfeito. Não se venda por elogios. Busque ter sabedoria e se esforce para ter mais de uma fonte de renda e cuide bem dos seus negócios. Essa é a meditação de Provérbios 27. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém.